Saudações, bem-vindos à Escola de Profecia, bem-vindos a mais uma atualização profética. Estamos aqui no melhor lugar do mundo para juntos acompanharmos os eventos finais da profecia bíblica. E eu estou animado, estou profundamente animado, porque eu sei, sinto, acredito que em breve verei o meu Salvador Jesus. Em breve eu estarei com Ele, naquele lugar maravilhoso que este mundo jamais pode oferecer. Convido-vos a uma oração para começarmos com esta conversa. Bom Pai, o louvamos neste momento pela doce esperança que vibra em nossos corações. Cristo logo voltará e nós ansiamos estar naquele lugar onde não há mágoa, onde não há dor, não há nenhuma maldição. E vemos os sinais se cumprindo diante dos nossos olhos. Queremos estar preparados para este dia glorioso. Abençoa-nos, Jesus, enquanto conversamos e analisamos estas questões. Em Teu nome, junto ao Pai. Amém. Amém. Queridos, alguns vêm escrevendo nos comentários que tenho demorado muito nas atualizações. Ok? Eu entendo, mas eu não gosto de ser muito superficial nas minhas abordagens. Eu gosto de entrar a fundo para que os irmãos percebam que isto é realmente sério. Decorreu neste mês de dezembro uma conferência da ONU, a COP15, sobre diversidade biológica. Não confundam com a COP27 que aconteceu em novembro. São coisas diferentes. Agora, a COP15 tem a ver com a diversidade biológica. E eles dizem que este foi o evento mais importante da existência humana. Queridos, eu quero ler para vocês, vou apresentar alguns vídeos e vamos conversar um pouquinho sobre isto, que é muito interessante. É muito interessante. Vimos aqui, amados irmãos? Destino do mundo dos vivos será decidido na COP15, dizem cientistas. Meus queridos, destino do mundo dos vivos será decidido na COP15. Em primeiro lugar, esta declaração, além de ser preocupante, é blasfema. É uma pretensão blasfema. Que eles têm o destino do mundo dos vivos. Lemos aqui, amados irmãos. Nos anais da história humana, o desenvolvimento das nações, o nascimento e queda dos impérios aparecem como que dependendo da vontade e proeza do homem. A configuração dos acontecimentos parece determinada em grande parte pelo seu poder, ambição ou capricho. Mas na palavra de Deus, a cortina é afastada e podemos ver acima, para trás e pelos lados as partidas e contrapartidas do interesse, poder e paixões humanos. Podemos ver o quê? As instrumentalidades do Todo Misericordioso, executando paciente e silenciosamente os conselhos de sua própria vontade. Em outras palavras, amados irmãos, quem tem o destino do mundo em suas mãos é Deus. Não são os cientistas. Não são as pessoas deste mundo. Não. Vemos aqui. O destino de todo o mundo vivo será determinado na cúpula da biodiversidade COP15 da ONU, de acordo com os principais cientistas. Eles disseram que a reunião das nações do mundo, que começou na quarta-feira em Montreal, no Canadá, é muito mais importante do que a COP27, que foi a recente reunião climática de alto nível da ONU, que aconteceu no Egito. Dizemos isso por causa das muitas dimensões da mudança global antropogênica. A mais crítica, complexa e desafiadora é a perda da biodiversidade, disseram os pesquisadores. Leia aqui. A atual perda rápida de vida selvagem e lugares naturais é vista como o início de uma sexta extinção em massa por muitos cientistas e está destruindo os sistemas de suporte à vida dos quais a humanidade depende para ar, água e comidas limpos. A proteção do mundo natural, como as florestas tropicais, também é vital para acabar com a emergência climática. Por esta razão, esta reunião determinou o destino do mundo vivo. Quero vos mostrar um vídeo agora. O vídeo do chefe de comunicação das Nações Unidas para a Convenção da Diversidade Biológica.
Escutemos muito bem o que ele diz. I'm David Ainsworth, Head of Communications for the United Nations Secretariat of the Convention on Biological Diversity. Sou David Ainsworth, chefe de comunicação do Secretário das Nações Unidas para a Convenção da Diversidade Biológica. I'm here in Montreal, Canada, and we're about to start the United Nations Biodiversity Conference, COP15. Estou aqui em Montreal, Canadá, e estamos prestes a iniciar a Conferência da Biodiversidade das Nações Unidas, COP15. Governments from around the world are going to come here. 14,000 participants representing 188 governments will come to negotiate the post-2020 Global Biodiversity Framework. Governos de todo o mundo virão aqui. 14 mil participantes representando 188 governos virão para negociar a estrutura de biodiversidade global pós-2020. Something that's going to guide our actions all the way till 2030 to help us halt the loss of biodiversity and reverse it. Algo que vai guiar as nossas ações até 2030 para nos ajudar a deter a perda de biodiversidade e revertê-la. So what's at stake? This framework has to bring about transformative change, have ambitious targets, and it's got to get action going now. Então, o que está em jogo? Esta estrutura tem que trazer uma mudança transformadora, metas ambiciosas e tem que começar a ação agora. Esta reunião tinha que trazer mudanças ambiciosas e promover ação imediata, agora. Vemos também outro vídeo, amados irmãos, do final desta COP15, que de fato, pelos vistos, deu certo. Deu certo. Vemos aqui. At 3:30 in the morning, exhaustion gave way to elation. Às 3h30 da manhã, a exaustão deu lugar à euforia. Cheers erupted when delegates finally reached a deal on protecting the planet from self-inflicted disaster. E romperam aplausos quando os delegados finalmente chegaram a um acordo para salvar o planeta de um desastre. We are finally starting to forge a peace pact with nature. Estamos finalmente começando a criar uma perspectiva com a natureza. The pact includes 23 targets. The main pledge is 30 by 30. O pacto inclui 23 alvos. A promessa principal é de 30 por 30. Conserving a third of land and water by the end of the decade. This moment represents a historic win. Conservar 1/3 da terra e da água até o final da década. Este momento representa uma vitória histórica. Este momento representou uma vitória histórica no pacto, na perspectiva com a natureza. Agora, vemos aqui, amados irmãos, mais de 190 países assinam um acordo histórico para deter a crise da biodiversidade. Mais de 190 países assinaram este acordo, queridos. Eles disseram que um estudo importante sobre o efeito dos bloqueios de Covid-19 mostrou como a redução no tráfego, no ruído industrial e na poluição e no contato humano com a vida selvagem levou a uma ampla gama de impactos positivos na natureza em todo o mundo. Queridos irmãos, o que eles disseram? Que o lockdown de Covid-19 trouxe benefícios positivos, queridos irmãos, na vida selvagem, na natureza. E é dito aqui também, a mensagem para levar para casa foi que conter a perda de biodiversidade pode ser alcançado não apenas reduzindo as pressões humanas. Não apenas reduzindo as pressões humanas. Significa que reduzir as pressões humanas foi uma das soluções que eles tiveram nesta conferência, queridos irmãos. O lockdown, assim como aconteceu na Covid-19, um lockdown pode ajudar a preservar a biodiversidade. Queridos, nós já vimos sobre isto. Aqui está o bloqueio global do Covid-19
destaca os seres humanos como ameaças e guardiões do meio ambiente. Porque o ser humano esteve confinado durante a Covid-19. A ameaça reduziu. Os impactos negativos no meio ambiente, na biodiversidade, reduziram. O ser humano é a maior ameaça. Queridos irmãos, Covid-19 trouxe resultados positivos. O bloqueio, vemos aqui, em breve, bloqueios climáticos. O que é dito? Os últimos 2 anos foram uma lista de verificação para os piores impulsos do governo e do sentimento público. O Covid permitiu que medidas supostamente temporárias se transformassem em 2 anos de restrições de emergência. Agora é dito aqui, mas e se Covid fosse apenas o ato de abertura e uma crise proclamada fosse o evento principal? Mostramos aqui um documento da ONU dizendo Covid-19, um ensaio dos desafios do mundo por vir, um ensaio geral. Queridos, a implementação das restrições significativas, mas parciais, uma a uma, em nome do bem comum, pode permitir um controle abrangente do governo que resulta em relativamente pouca reação. O medo da mudança climática pode levar a bloqueios suaves de longo prazo. Este não é um sonho febril de direita. Pedidos de medidas governamentais severas em nome da preservação do meio ambiente já estão na linguagem de organizações e figuras influentes. Em novembro de 2020, a Cruz Vermelha proclamou que a mudança climática é uma ameaça maior do que a Covid e deve ser enfrentada com a mesma urgência. Bill Gates recentemente exigiu medidas dramáticas para prevenir as mudanças climáticas, alegando que serão piores do que a pandemia. O que estão dizendo estas organizações? O que estão dizendo estes grandes homens da Terra? Que medidas mais dramáticas serão implementadas no lockdown climático. Queridos, vemos aqui, Mark Morano diz, bloqueios de Covid-19 estabelecem precedente para bloqueio de mudança climática. Mark Morano, fundador do Climate Depot e autor do próximo Green Fraud, este livro aqui vocês podem procurar, é um livro interessante, alertou que a mudança climática seria usada como pretexto para bloqueios, como está sendo feito com o coronavírus. Então, não é uma pessoa só que está dizendo isto, são várias pessoas que estão dizendo isto. Que vem um bloqueio climático. E nesta reunião da COP15, em Montreal, no Canadá, os participantes saíram com uma das propostas, sim, disseram eles, que a ação humana, que o bloqueio de Covid-19 trouxe resultados positivos. Viu-se resultados positivos na biodiversidade. O que é que eles estão propondo, em outras palavras? Agora, como sempre, as religiões e igrejas, principalmente a Igreja Católica Romana, está muito empenhada nesta questão. De fato, existe neste mundo, queridos irmãos, algo que consegue unir todo o mundo, que consegue unir todas as religiões, que consegue unir indígenas, povos indígenas, às mudanças climáticas. E eu pergunto, Satanás, que tem uns planos de dominar o mundo, tem os seus planos diabólicos conforme descritos na profecia bíblica. Satanás quer unir todo mundo. Ele não usaria algo que pode unir todo mundo? Não há dúvidas quanto a isto. Queridos, igrejas, religiões estavam presentes lá na COP15, no Canadá, com as suas ideias. Vemos aqui, amados irmãos, na COP15, coalizão multireligiosa entrega prioridades ao chefe de biodiversidade da ONU. Entrega o quê? Prioridades ao chefe da biodiversidade da ONU. Lemos. O tempo está se esgotando para criar um mundo em harmonia com a natureza. Uma coalizão multireligiosa enfatizou
ao principal funcionário da biodiversidade das Nações Unidas em uma reunião aqui na COP15, onde as nações estão negociando um acordo global para reverter décadas de destruição do ecossistema. Além de dar urgência moral às negociações em andamento, inclusive por meio de uma petição assinada por 131 mil católicos, a coalizão Faith at COP15 também se comprometeu a mobilizar suas comunidades para implementar qualquer acordo alcançado. Estamos aqui. Grupos religiosos estão aqui. Estamos falando de negócios, disse este homem, que é um membro muçulmano do Conselho Consultivo Multireligioso da ONU, que participou da reunião. Volto a dizer, se existe uma coisa que consegue unir todas as religiões, grupos indígenas, são as mudanças climáticas. As mudanças climáticas estão sendo pregadas em todo o mundo, todas as nações, tribos e línguas. E é interessante que Apocalipse capítulo 14, começando do verso 6, Deus quer também dar uma mensagem a todas as nações, tribos e línguas. Em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória. Caiu Babilônia. Se alguém adorar a Portanto, estão vendo que nesta corrida de pregação do Evangelho, parece que o inimigo está levando vantagem. Mas a mensagem final será proclamada em todas as partes do mundo. Vemos aqui, amados irmãos, a religião tem mais do que um papel moral a desempenhar na proteção da criação, dizem grupos religiosos na COP15. Agora, não se esqueçam, amados irmãos, que para estas religiões, principalmente para a Igreja Católica Romana, imperativo moral, dever moral de cuidar da biodiversidade do meio ambiente é também a guarda dominical. Eu digo sempre isto, as pessoas não acreditam. Dever moral, na visão do Vaticano, é também a guarda do domingo. Vemos aqui, amados irmãos, o webinar pede esforços comuns para cuidar do quê? Da biodiversidade. A mesma coisa que estavam discutindo na COP15 em Montreal, Canadá. O Vaticano fez um webinar para cuidar da biodiversidade. Veja o que eles dizem aqui. Guardar e cultivar. O cardeal Turkson destacou ainda que os seres humanos têm a responsabilidade de cuidar da natureza. Ele explicou que isso vem do livro de Gênesis, quando na criação Deus encarregou Adão de cultivar e manter o jardim. Agora, veja aqui, este imperativo de cuidado estende-se também ao ensinamento sobre o descanso no sábado. Estende-se também ao ensinamento sobre o descanso no sábado. E quando eles falam do sábado, é o catolicismo, eles estão falando de quê? Do domingo, amados irmãos. Sim? Que é, para o ser humano, também preservar a criação. Então, para o ser humano, preservar a criação é guardar o sábado, o domingo romano. O sábado tem uma sensação de libertação e descanso. Descanso para qualquer sistema que é oprimido e vive em cativeiro. Eu pergunto, eles não dizem que o sistema ecológico, o ambiental, está em cativeiro, está cansado? Então, o sábado tem uma sensação de libertação e descanso. É isso mesmo que eles estão dizendo. Queridos, o Vaticano já falou. Cura do clima, fazendo menos. Um dia por semana. Um dia por semana. Quando o catolicismo fala sobre imperativo e dever moral de cuidar da biodiversidade, está falando do descanso dominical, amados irmãos. Está isto claro? Vemos aqui. Não sou cientista do clima, mas sei disso. Se 70 milhões de católicos americanos abraçassem a encíclica do Papa Francisco, Laudato Si, sobre os cuidados com a criação e honrassem o dia do Senhor, seguindo o terceiro mandamento,
veríamos uma queda drástica dos gases de efeito estufa. Eu pergunto, qual é o dia do Senhor, que é o terceiro mandamento? O dia do Senhor, segundo a Bíblia, é o quarto mandamento, o sábado. O terceiro mandamento, que é dia do Senhor, está no Catecismo Romano. Guardar domingos e festas. O que eles estão dizendo é que cura do clima fazendo menos. No domingo, um dia por semana. Isto não para por aqui. Mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação. O que ele disse aqui? A restauração da biodiversidade também é de importância crucial no contexto da perda sem precedentes de espécies e degradação de ecossistemas. Precisamos apoiar o apelo da ONU para salvaguardar 30% da Terra como habitats protegidos até 2030, a fim de conter a taxa alarmante de perda de biodiversidade. O Papa está dizendo, vamos apoiar a ideia da ONU, vamos apoiar o projeto, a Agenda 2030. Queridos, o melhor resumo da Laudato Si. O que é dito aqui? Por sua vez, são delineadas várias maneiras de abordar a emergência climática e a crise da biodiversidade. O Papa está falando aqui sobre a crise da biodiversidade, o que se tratou lá na COP15 em Montreal, Canadá. É dito, o capítulo 6 da Laudato Si descreve os passos que uma pessoa pode seguir no processo de conversão ecológica. Queridos, Jesus nos convida a uma conversão do nosso coração, a uma conversão da nossa mente. Mas eles estão preocupados com a conversão ecológica. Eu pergunto, Deus está mais preocupado em converter o pecador, em converter o ser humano, ou mais preocupado em converter a ecologia? Queridos, isso inclui oração e contemplação, aprender mais sobre a natureza, observância do sábado de descanso. Queridos, para cuidar da biodiversidade, está dizendo aqui o Vaticano, inclui oração e contemplação. Isto é adoração à natureza. Aprender mais sobre a natureza. Observância do sábado de descanso. Falando do domingo romano, o terceiro mandamento do Catecismo Romano. E participação reduzida em formas materiais de cultura de consumo. Em meio a tudo isto, um cardeal católico romano fala algo surpreendente sobre esta conversão ecológica. Vemos aqui, amados irmãos, lembrando que ele aqui faz uma mistura de verdade com o erro. Não estou dizendo para acreditarmos nele. Escutemos o que ele diz. Cardeal Burke adverte fiéis sobre apelos à conversão ecológica. Por um lado, vemos o Papa Francisco e vários outros, até protestantes, apelando a uma conversão ecológica. Por outro lado, vemos este cardeal alertando sobre conversão ecológica. Alguma coisa não está bem aqui. Ele diz, o que vejo por detrás disso é um impulso para a consideração da Mãe Terra. É um impulso para a adoração da Mãe Terra. O cardeal Burke, conhecido por sua fidelidade franca ao ensino católico perene, está alertando os católicos sobre os recentes apelos do Vaticano e dos principais líderes da Igreja por conversão ecológica. Por trás desse conceito, disse ele, esconde-se uma agenda insidiosa de idolatria e governo mundial. Falou o grande homem. Não estou dizendo para acreditarmos nele, apenas estou lendo. Com relação à conversão ecológica, o que vejo por detrás disto é um impulso para a paixão da Mãe Terra, disse o cardeal. O cardeal, que é patrono da soberana Ordem Militar de Malta e prefeito emérito da mais alta corte do Vaticano, então uma pessoa grande no Vaticano, é um jesuíta. Ele é patrono da soberana Ordem Militar de Malta. Ele diz que o que nós estamos vendo como conversão ecológica nada mais é do que um plano para a adoração da Mãe Terra. Continuando,
Burke disse que a conversão ecológica também está sendo usada como um argumento para um governo mundial. Este homem pode ser excomungado por falar estas coisas. Esta é uma ideia maçônica, diz ele. A conversão ecológica é uma ideia maçônica. E quem foi que criou a maçonaria? Quem foi que desenvolveu a maçonaria? Os cavaleiros templários, que foram usados por Roma nas grandes cruzadas para tomar Jerusalém. Os cavaleiros templários, que depois mudaram o seu nome para a maçonaria do rito escocês, que se desenvolveu muito na América. Portanto, a maçonaria está muito bem ligada aos jesuítas de Roma. Queridos, esta é uma ideia maçônica, uma ideia de pessoas completamente secularizadas que não reconhecem mais que o governo do mundo está nas mãos de Deus. O que realmente precisamos é de uma conversão religiosa, ou seja, um forte ensino e prática de fé em Deus e obedecendo a ordem com a qual Ele nos criou, acrescentou o homem. Burke chamou de conversão ecológica uma frase muito insidiosa que está sendo usada para promover uma certa agenda que nada tem a ver com nossa fé católica. Mas eu discordo disto. Eu discordo completamente. Porque nós vimos há pouco tempo atrás que o catolicismo está aproveitando esta ideia de conversão ecológica para trazer o domingo. Agora, o Papa Francisco falou, temos que introduzir, estamos pensando nisso, no catecismo da Igreja Católica, o pecado contra a ecologia, o pecado ecológico contra a nossa casa comum, porque está em jogo um dever. Mais tarde, em entrevista, o cardeal Burke criticou a noção de pecados ecológicos. Terminando, amados irmãos. Escute muito bem agora o que ele diz. Da mesma forma, não há novos pecados ecológicos. Os mesmos 10 mandamentos que o Senhor Deus nos deu no Monte Sinai estão em vigor hoje. Diz o cardeal católico romano que nós não precisamos de conversão ecológica. Precisamos de atender aos 10 mandamentos dados no Monte Sinai, porque estão em vigor hoje. Que grande contradição, hein? Grande contradição. Então, a visão do catolicismo, amados irmãos, os 10 mandamentos não foram abolidos. Quem diz que os 10 mandamentos foram abolidos são os protestantes. Mas o catolicismo diz que os 10 mandamentos não foram abolidos, estão em vigor hoje. A única coisa que nós fizemos foi mudar o sábado pelo domingo. Daniel capítulo 7, verso 25 nos diz que um poder tentaria mudar os tempos e a lei, não tentaria abolir a lei. Tentaria mudar os tempos e a lei. Meus queridos irmãos, eu creio, muito em breve nós veremos coisas estranhas no mundo. Nos próximos anos, eles falam 2030, esta agenda. Muitas coisas estão sendo programadas para 2030, mas lembrem-se, nós podemos chegar a 2030, mas também podemos não chegar. Nós estamos aqui marcando data, porque os planos de Deus nós não sabemos. O tempo de Deus nós não sabemos. Diz aqui, todo o universo está observando com inexprimível interesse as cenas finais da grande controvérsia entre o bem e o mal. Todo o universo está observando. Não somos agora capazes de descrever acuradamente as cenas a serem representadas em nosso mundo no futuro. Isto, porém, sabemos, amados irmãos, que este é um tempo em que precisamos velar em oração, pois o grande dia do Senhor está às portas. O destino do mundo, os planos divinos estão na mente do próprio Deus. Podemos não saber claramente, exatamente, a profecia nos dá uma luz, mas podemos não saber claramente o que vai acontecer nos próximos anos. O que nós devemos fazer agora é velar em oração. Porque sim, de uma coisa sabemos, o dia do Senhor está às portas. Aleluia! Que maravilha! Que glória! O dia do Senhor está às portas. Prepare-se, amado irmão. Prepare sua família. Prepare seu coração. Prepare seu casamento. Quando digo seu casamento,
haja um reavivamento no seu lar. Haja uma transformação na vida das pessoas da sua família. Haja um reavivamento na igreja. Porque o dia do Senhor está às portas. Convido vocês a uma oração. Vamos terminar. Obrigado, amado Jesus, porque o seu dia está às portas. Nós anelamos esse dia de todo o nosso coração. Quando finalmente veremos a face do nosso Salvador, diremos adeus à morte, adeus ao pecado, adeus às mudanças climáticas, adeus ao sofrimento. Senhor, venha logo. Venha logo, Senhor Jesus. Oramos, agradecemos. Esta é a nossa petição, Senhor. Venha logo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nos vemos na próxima atualização profética aqui na Escola de Profecia. Que Deus o abençoe.